Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo e Penharol, quinta-feira às 19 horas, jogo exclusivo do canal ESPN Brasil, Grupo Disney. Vamos acompanhar pela ESPN ao vivo. Jogo exclusivo só passará na ESPN, galera. Quinta-feira às 19 horas. Separei aqui para vocês um corte deles falando do Flamengo e Vasco, né? Por que o Gabigol não tem chances? Por que o Flamengo não prioriza o Campeonato Brasileiro? O que está acontecendo? São dois cortes, tá? Do Sport Center e também do F360. Quero convidar você a chegar deixando o like para ajudar aqui os nossos cortes. Se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Olha só o que eles falaram do Flamengo. Simbora, vamos lá. Ganhando e querer ampliar. Por isso, eu achei muito boa a edição. Parabéns. Muito boa a edição. Quando a gente pega o clima fúnebre do Tite, quando ele fala de tristeza, porque sim, o Flamengo poderia ter vencido o jogo, e o Paiva, a primeira palavra que a gente pegou na edição, assim, sim, alegre, feliz, tal. Rolou um no outro ali, pelo né? resultado. Isso é perfeitamente coerente com o que eu vi em campo. Agora, tem uma coisa que aí, assim, eu vou ter que... O Breila já falou, mas eu queria só repetir uma. É que, hoje em dia, o Vasco não está negociando. Você tem que jogar e você tem a oportunidade, você tem que fazer os gols. Porque o Vasco não vai negociar. Ele pode perder os jogos, ele vai perder jogos. Mas ele vai lutar o tempo inteiro. Então, mas o Vasco, ele tem mais, já que a gente falou do desempenho do Flamengo, o Vasco, ele tem mais desempenho ou ele tem esses resultados por causa do empenho? Ah, então... Se eu fosse fazer uma opção, eu ia ficar mais pelo empenho. Mais pelo empenho. Porque o Vasco, quase todo jogo, corrige urgentemente uma situação que está dando errado. Mas vamos combinar, né? Sendo realista... Isso é uma coisa. E corrige bem, tá? Então, e sendo realista, é o que tem para o Vasco hoje. Sim. Ainda mais em jogos contra o Flamengo, que tem um adversário superior do outro lado, tem de jogar dessa maneira, mas há coisas para o Paiva corrigir também. O time no primeiro tempo, mais uma vez, e até com uma boa novidade, o Jandavi entre os titulares, mas não funcionou. Então o Vasco tem tido esse roteiro parecido. Primeiro tempo ruim, corrige no segundo tempo, melhora, ou vai buscar uma virada, ou ganha os jogos no segundo tempo. Então precisa se concentrar e ter mais intensidade também nas etapas iniciais. Mas ontem, por exemplo, o Paiva, que geralmente tem uma leitura muito boa dos jogos, demorou a mexer. Se ele tivesse feito as alterações antes, o Vasco poderia não ter saído atrás do placar, mas ainda assim não dá para reclamar de um técnico que vai buscar um empate contra o Flamengo num cenário adverso e tem 6 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem 10 pontos de distância para o Z4. Está muito tranquilo para poder focar na Copa do Brasil e muito vivo na temporada, jogando dessa forma, com entrega, com suor, com muita dedicação, de buscar um título que, no começo do ano, e principalmente depois de tudo que aconteceu, saída da 777, a passagem do Pacheco, sim, é inesperado. E aí tem um ponto que ajuda a entender mais o vestiário triste do Flamengo, que é exatamente isso que o Breila está falando. O Vasco consegue no Brasileiro, não vai disputar o título, mas consegue no Brasileiro, ok, não vou correr tanto risco, vou conseguir priorizar outra competição. O Flamengo nunca priorizou. O Pedro está falando isso com a gente desde o início do ano. Sim. Entrevista coletiva do Tite desde o início do ano. Na véspera da final do Carioca, ou seja, desde o início do ano falando sobre isso. O resultado de ontem, e aí eu não acho que o desempenho tenha sido tão fraco, o resultado de ontem aumenta a distância. Sim. Porque a rodada... Aí eu estou falando em Campeonato Brasileiro. Sim, porque a aspiração, a ambição do Flamengo... O Flamengo tem que disputar o Campeonato Brasileiro. Tem que ser, gente. O Campeonato Brasileiro é o campeonato que ocupa 7 meses do seu... Ele é o campeonato que premia o equilíbrio, isso, a regularidade, e outra, o elenco. Bruno, assim, no mundo real que a gente vive, ele premia 7 meses do seu salário. É verdade. Sim, você não pode simplesmente falar, não vou disputar isso aí, porque eu tenho outras competições. Tem clube que está fazendo isso. Jogando para o alto 7 meses de salário, né? E clube dirigido por empresário, inclusive. E aí você pensa, o Flamengo tem que disputar. Tem que disputar. Só que o resultado
o resultado faz o vestiário ficar triste mesmo. Nessas últimas 6 rodadas que a gente destacou do Vasco, o Flamengo só conseguiu uma vitória. É muito pouco, né? E no retorno ele é o 13º colocado, Mari. É pouco. É pouco, é pouco. Mas assim, hoje eu tô numa segunda-feira tentando, daqui a pouco passa, ver o copo meio cheio às vezes. Dependendo, Daqui a pouco passa, eu já entendi, inclusive, a hora vai que vai chegar passar. os melhores momentos aí que vai passar meu Já copo passa. meio cheio. Você começa a semana na positividade. A semana não, os primeiros 20 minutos do Sport É a Center. pauta. Ô, Pedro, porque assim, se a gente pode tirar algo também de boa notícia do lado do Flamengo, mesmo com um resultado tão frustrante, eu gostei do Alexandro também. E do Léo Ortiz mais uma vez, né? Sendo um cara que desfila dentro de campo e aparecendo dentro da área, conduzindo as jogadas também. Sim, apareceram bem mais uma vez, né? E o Plata também ali, já estreou no extremo ali, né? Do lado do campo. O Alexandro foi bem na partida também, deu palavra importante depois do jogo, falou que baixamos a guarda, foi a expressão que ele usou para lamentar o que ocorreu com o Flamengo no finalzinho da partida, com o time, enfim, mais em cima, tinha uma falta até, né? Por isso que o Léo Pereira estava mais à frente, tentou a jogada e o Flamengo acabou sofrendo o contra-ataque, não soube matar a jogada, enfim, estava mais consciente, disse que estava feliz pela estreia, o Alexandro, com a torcida no Maracanã, mas lamentou a situação. Aí já começou a falar, eu perguntei até para ele a questão de, você foi pentacampeão italiano na Juventus, sabe muito bem como é que se dá em pontos corridos, e agora essa distância para o Botafogo? Ele falou, ano passado teve uma situação assim, que o time abriu de repente, então já começa a pensar em uma situação de exceção, como foi no ano passado. Fica mais complicado para o Flamengo, mas esses nomes aí foram boas estreias no caso de Alexandro e Plata, e também o Léo Ortiz, que vem muito bem ali no meio de campo, embora seja zagueiro, ele vem muito bem mesmo, muita lucidez ali no meio de campo, e ontem apareceu no ataque, quase marcou um gol, né? Técnico, e não pode ser desprezado. A bola que ele está jogando pode ser uma boa opção, e se ele for convocado, para mim seria justíssimo, porque tem bola, tem visão de jogo e o principal, dá segurança ao setor. E tem no sangue, né? Os mais velhos sabem disso. Tem no sangue. Eu tinha o tênis. Tem no sangue a bola. Porque os mais velhos sabem disso. Eu vi o pai dele jogar. Jogava qualquer E eu bati coisa. palma pro pai dele, várias vezes. Joga muito a bola também o Léo Ortiz. Mas eu achava, é um esporte diferente. O pai, um gênio. Mas tudo bem. Deixa pra depois. O Pedro... O fundamento é o mesmo. No Red Bull, falando do Léo, do filho, ele era o 10, o zagueiro que vestia a 10, né? Sim. No Red Bull que a gente brincava. E agora ele é o volante, então, que pode vestir a camisa 10. Ô Pedro, tem alguma atualização sobre o Luiz Araújo? E como é que ficou a história do Gabigol? Porque agora é mais um que passou na frente dele ali na lista, né? Porque agora, não só o Carlinhos, mas o próprio Gonçalo Plata também agora tá na fila na frente do Gabigol, Pedro. Então, Bruno, o Luiz Araújo, se a gente for formatar ali naquele que o Flamengo tem utilizado agora recentemente, um 4-4-2, mais na frente ali o Luiz Araújo tem ficado com o Bruno Henrique, especialmente ontem, né? E o Plata jogou nos lados ali, alternando com o Gerson. Então, o Gabigol, por exemplo, poderia fazer essa peça do Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo sofreu uma pancada no joelho direito, sentiu, tentou voltar, ficou mais um tempinho, depois insistiu com os médicos, aí viu que não dava, estava mancando mesmo. A priori, ele foi só uma pancada mesmo, ia fazer uma reavaliação hoje no Ninho do Urubu, com o corpo mais frio, para ver como é que ele ia acordar e tudo mais. Aí vamos aguardar para ver de fato o que aconteceu, se ele vai poder encarar o Peñarol na quinta-feira sem nenhum tipo de problema. Não preocuparia tanto assim, mas pancada no joelho, né? Você pode sentir alguma coisa ali, questão de, enfim, algum ligamento, alguma coisa, mesmo que seja uma pancada. Então a gente tem que aguardar mais um pouquinho. Em relação ao Gabigol, ontem me pareceu muito elementar, né? Porque você já não tem o Pedro. Então o Pedro não tem aquela substituição imediata, como eu falo, que era em outros tempos, quando o Gabigol estava muito bem, o Pedro era o substituto imediato, então entra o Bruno Henrique, nesse 4-4-2 o Luiz Araújo fazendo ali, aí sai o Luiz Araújo, entra o Arrascaeta, não é nem o Gabigol essa opção, o Arrascaeta que já foi o titular, obviamente nesse 4-4-2 mais à frente com o Bruno Henrique contra o Bahia. Depois
entra o Carlinhos e aí depois sai o Arrascaeta com 37 do segundo tempo, aí que entra o Gabigol. O Tite até falava sobre a questão de que o Gabigol, ele não vê o Gabigol como um jogador de lado, como na época do Santos, e sim como um jogador mais atrás do centroavante, tinha como centroavante, mas ele está muito atrás nas escolhas, entrou no finalzinho da partida. Ontem o Tite e o seu filho auxiliar, o Matheus Bach, falaram um pouquinho sobre essa disputa ali no ataque, disputa de vagas mesmo, que o Flamengo tem nesse momento com a ausência crucial, né, digamos assim, do Pedro. A gente acompanha um pouquinho do que disseram os dois agora. Treinamento, jogos, especificamente, Carlinhos decisivo contra o Bolívar, Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol, Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por essa opção. E um pouco da característica do jogo, né? De pedir um 9, um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos. Eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo. Então, tu falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando. Inclusive, na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 no momento. Então, ele tem algumas características e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área. Então, as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Tá, então o Tite e o Matheus Bach, engraçado como eles falam, né? O Carlinhos decisivo, o Bruno Henrique decisivo. E, de fato, o Gabigol não tem nenhum cartazinho, né, para fazer, nenhuma argumentação para falar nesse ano, o Gabigol decisivo em tal jogo, etc. De fato, vive uma fase de muito baixa o Gabigol e o Flamengo optou, sempre bom lembrar que o Marcos Braz já disse na última quinta-feira que encerrou o seu ciclo de contratações. Então, é com esses jogadores aí que o time vai, o elenco vai até o fim do ano. Quinta-feira tem Flamengo e Peñarol. Eita. Transmissão. Exclusivo. 19 horas, 7 da noite, transmissão. Disney Plus, canais ESPN. Exclusivo, Eugênio? Exclusivo. Exclusividade. Então, bem, Explodir. Eugênio estará lá no Maracanã, estará na cobertura. Aliás, Eugênio amanhã já estará no F300. É um compromisso. Você comentou, agora eu não quero saber. Quero o Eugênio Leal, ao vivo do Rio de Janeiro, amanhã no F360. Combinado, Eugênio? Acordar cedo. É. Acordar cedo é normal. 5 da manhã já... 5 da manhã já, né? No... Exatamente. E a propósito, já que estávamos falando de mudanças, de um Vasco que mudou e melhorou, de um Flamengo que mudou e caiu um pouco o rendimento, o Flamengo está pronto, na visão de vocês, para esse duelo importantíssimo, valendo vaga para as semifinais? Essa é uma pergunta, mas eu quero ampliar. O Flamengo larga o Brasileirão? O Flamengo agora está 8 pontos atrás do líder Botafogo, com um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos. 8 pontos. Só que o Flamengo tem Corinthians, semifinais de Copa do Brasil. O Flamengo tem quartas de final de Libertadores, Peñarol. Eugênio, você sempre fala, desde o ano passado, o Flamengo deveria usar 2 times, um para as Copas e outro para o Campeonato Brasileiro. Agora machucou um monte de gente. Contrataram, chegaram outros. O que você acha que o Tite tem que fazer, ou o Flamengo, né? O Tite junto com a diretoria. Deixa o Brasileirão de lado. Fim de semana tem Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão. Já falei demais, agora é você. Não, deixar de lado, não. Deixa de lado. Mas, Abel... Diga. Pegar a cabeça em frente ao mal. Deixar de lado, não, mas eu vou voltar aqui a algo que eu falei trocentas vezes nesse programa. Lá de trás, eu sempre achei e continuo achando que o Flamengo deveria ter um time para as Copas, outro time para o Campeonato Brasileiro. Ponto. Para que o Flamengo consiga ter fôlego e encarar dessa forma 3 competições. Elenco ele tem para isso. Pode ser que eventualmente precise buscar jogadores da base. Isso é normal, não é só o Flamengo que faz isso, qualquer clube faz. E o Flamengo tem uma boa base. Quando precisou esse ano, os jogadores deram a resposta. Mas... São Paulo não ganhou do Cruzeiro ontem, com o William Gomes? Exatamente. É algo recorrente na história do futebol brasileiro. Lohan
na época de Copa América, foi muito importante para o Flamengo. Sim, a Copa América, principalmente, foi a época que o Flamengo mais precisou, não apenas do Lohan, apareceu o Everton Araújo. O Wesley foi bem nessa época também. Deixar de lado, eu exagerei no termo. Mas será que não está na hora de priorizar? Mas já está. Já está? Já está? Há tempos que o Flamengo vem priorizando as Copas. É só você ver a altura... Pode não ser explícito. Então. Mas, para mim, o Flamengo, o Flamengo desse ano, ele prioriza as Copas. É só você ver a altura Já no ano passado foi meio... Mas ele prioriza as Copas sem poupar o time. Ele ontem botou o Rascaeta no banco de início, ok. Porque ele está cansado, está extremamente extenuado. Você nem se vai ser titular, hein? Acabou tendo que jogar, porque rapidamente machucou também o Luiz Araújo. É priorizar usando os mesmos jogadores, ou quase... Que priorizar esse? Que priorizar esse? Eu acho que a postura muda. Sim. A postura... Mas o desgaste é consequência de você usar... Você tem o desgaste, mas acho que até a postura da atuação do Flamengo, o Flamengo mais mobilizado, mais concentrado, mais convincente... Ontem não estava mobilizado contra o Vasco? Sim, mas acho que os jogos na Copa do Brasil foram superiores. É só você ver o jogo com o Botafogo, o jogo com o Corinthians, a altura do jogo que o Tite tira o Pedro. Em condições normais, sem Copas, eu jamais faria isso. Porque tá todo mundo estourando, né, amigo? Se não tirar, tem isso, não sobra Abel. ninguém para jogar. Tem isso, mas o Flamengo... O jogo que o Flamengo fez contra o Palmeiras na Copa do Brasil, contra o próprio Bahia no jogo de volta, eu acho que é um Palmeiras que... Um Flamengo que olha para as Copas como a possibilidade real de levantar taça. Cada vez mais. Taça importante, Então, cada vez mais. Cada vez mais, é isso que eu estou dizendo. Porque tem um desgaste, né, desse elenco. Os últimos... Se ganha ontem do Vasco, ele está na briga ainda. Então, mas na verdade, ele está na briga, mas está começando a distanciar, né? Mas olha quanto brasileiro. Se não perdesse do Botafogo, se não perdesse do Corinthians, se não tomasse o empate do Vasco, já tem muito se acumulado aí. As últimas rodadas do Brasileiro foram terríveis para o Flamengo. Agora, só para responder a sua pergunta, não acho que o Flamengo esteja 100% pronto, principalmente pelo fator Pedro, cara que vai fazer falta, a característica do jogo até para enfrentar o Pearol. Mas isso aí, amigo, só ano que vem. E vai ter que criar solução. Tá tentando ali com o Bruno Henrique, o Gabigol, pelo visto, é a terceira opção. E o Gabigol, assim, claro que tudo pode mudar, né? A impressão que dá é que dali não vai sair nada. Então, isso que eu ia... Só para finalizar, para a gente falar de Fortaleza e Corinthians. O Gabigol, terceira opção. O Tite deixou claro, tem deixado claro nas escalações, nos minutos poucos que ele dá. O Tite deu uma declaração ontem. E na declaração, mas ele está errado? O Gabigol está mostrando futebol para ter mais? Você viu na vaga de quem ele entrou? Do Arrascaeta, mais uma vez. Ele não encara o Gabigol como 9. Mais uma vez, eu tenho falado isso aqui. O Gabigol é um jogador para sair da grande área, dar o passe. Ele não é, na cabeça do Tite, um 9, ainda mais com o modelo de jogo dele. Mas eventualmente pode ser como já foi muito na carreira. Poderia ser. E não está sendo colocado agora, por quê? Eu tenho minhas dúvidas se o Tite também não está sendo teimoso nessa circunstância. Você acha que deveria ter mais? Quando eu vejo o Carlinhos entrando, você vai me desculpar, mas o Carlinhos não é mais... O Gabigol, com um pouco de esforço, com um pouco de boa vontade dos dois lados, eu acho que ele pode funcionar. E o Carlinhos teve alguns jogos que ele... Contra o Vitória, ele fez um gol. Contra o Bolívar, ele entrou. O Tite lembrou isso ontem na entrevista, né? É pouco. O Flamengo é pouco, eu concordo. Da forma como ele coloca, né, quando ele vai justificar a entrada do Carlinhos, na verdade, é uma pisada no Gabigol. Quando ele fala, Carlinhos decisivo. Exagerou. Contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético. Decisivo contra o Vitória, inclusive, foi uma assistência do Gabi. Bela assistência. Quando ele fala que o Carlinhos foi decisivo 3 vezes, a gente para pensar, mas e o Gabigol? Quando foi decisivo a última vez? Então, isso que eu ia falar, nessa temporada. Ele encara o Gabigol como um cara... Até na seleção já falado sobre isso. Não é um 9 para ele, é um cara que vai jogar atrás do 9, vai tentar uma articulação, vai tentar... Não precisa ser tão rígido assim, numa situação que ele não tem cada vez menos gente para botar em campo. A história do Gabigol no Flamengo, e a relação péssima que eles têm hoje, passa muito pelo Tite. É claro que ele já vinha de um ano ruim ano passado, ele já não foi bem com os técnicos que passaram no Flamengo em 2023, alguns, Sampaoli e outros que passaram antes, ele não estava jogando bem. Foi o mesmo ano que aconteceu o caso lá que gerou suspensão por doping, processo que até hoje está em aberto. Mas desde a chegada do Tite, ficou muito claro para o Gabigol que ele não teria espaço no time. E aí a situação só vai se deteriorando desde então. A declaração semana passada do Marcos Braz
de que dificilmente pode haver uma possibilidade de renovação, joga um balde de água fria no jogador, no atleta. Um atleta também, com quem ele conta, ele fala que... Não, aqui, temos o Gabigol, temos o Carlinhos e o Pedro. Mas o Gabigol já não sabia disso, Eugênio? Mas e quando ele vem, ao mesmo tempo que ele fala que não vai contratar centroavante porque tem o Gabigol no elenco, ele fala, é muito difícil, pouco provável que ele renove. Qual é a mensagem que você passa para o jogador? Vai lá e se mata pelo time, mas você não vai ficar, tá? O jogador está claramente desmotivado. A afeição dele, quando entra em campo, já diz isso. A primeira bola é um passe na ponta, ele nem faz menção de correr na bola. Depois bota a mão na coxa. Já aparece na nossa tela Vladimir Bianchini. Na sua tela, né? Bem rápido. Vamos lá então, galera. Vou falar aqui o que eu penso, cara. Sabe o que parece que está acontecendo dentro do Flamengo? Que a diretoria chegou no Tite e falou o seguinte: não escalhe o Gabigol como titular e nem dá muitos minutos para ele, porque se ele jogar bem, a torcida vai nos pressionar para renovar o contrato dele. E nós, diretoria do Flamengo, não queremos renovar o contrato dele. Então, Tite, coloque ele bem no finalzinho, para ele entrar e não fazer nada. Porque daí a torcida vai ver que ele não joga nada e não vai nos pressionar. É o que parece, galera. É o que parece. É o que parece na minha visão, porque dar mais minutos ao Carlinhos do que para o Gabigol é uma piada. Chega a ser ridículo, né, cara? Todo mundo tá vendo que isso daí é ridículo. O Carlinhos não é melhor jogador que o Gabigol, nem aqui nem na China, nunca. Com todo respeito ao Carlinhos, que entrou em alguns jogos e fez gols, né? Então, o que parece estar acontecendo hoje dentro do Flamengo é isso. Vamos pôr um gelo no Gabigol, deixa ele no banco, coloca ele bem no finalzinho para ele entrar e não ter tempo de fazer nada. E outra coisa, coloca ele numa função que ele não rende tanto. Ou seja, tirou o Arrascaeta e colocou o Gabigol ali mais para trás, né, no meio do campo, né? Cara, o Gabigol longe da área, ele não consegue fazer gols, cara. O Gabigol, ele ficou famoso com o apelido Gabigol como? Fazendo gols, desde a base do Santos, desde os 16 anos, 15 anos, né? Então, o Gabriel Barbosa tem esse apelido Gabigol porque ele jogava muito dentro da área, de centroavante, de 9, atacante, não de meia, né? Então, para mim tá na cara que é isso. A diretoria do Flamengo deu a ordem para o Tite e o Tite está fazendo isso, galera. E ele não vai ficar no Flamengo, ele não irá renovar. Por quê? Porque a diretoria não quer renovar com ele. É o que eu acho, cara, é o que eu acho. E isso daí pode estar atrapalhando muito o Flamengo dentro de campo, porque se o Gabigol tivesse mais minutos num jogo contra o Vasco, num jogo igual o de ontem, se ele jogasse lá dentro da área igual o Bruno Henrique estava jogando, o Flamengo poderia ter feito um gol com o Gabigol, né? Ou não? O que vocês acham? É o meu ponto de vista. Infelizmente, o Flamengo ontem cedeu um empate, não jogou mal, só que cedeu um empate, vacilaram no finalzinho, né, cara? Baixaram a guarda, foi o que o Alexandro falou, né? O Flamengo estava em busca do segundo gol e tomou o gol de empate. Infelizmente, empatamos com o Vasco, a distância agora para o Botafogo aumentou para 8 pontos e eu acho o seguinte, o Flamengo está priorizando as Copas, esquece o Campeonato Brasileiro, esquece. Se não vencermos as Copas, não vamos ganhar nada esse ano, porque eles deixaram de lado o Campeonato Brasileiro. Pode prestar atenção, toda vez que tem jogo de Copa do Brasil e Libertadores, jogam com força máxima. E o desempenho dentro de campo é totalmente diferente. Cara, o que eles jogaram contra o Bahia e o que eles jogaram contra o Palmeiras, a gente não vê jogando pelo Campeonato Brasileiro. É isso, saudações rubro-negras, fui!